Boa tarde a todos, em especial aos meus alunos do terceiro ano. Eu sou o professor Valdemir Jucá, sou professor de Física do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon. Nós estamos com nossas aulas à distância, devido ao conhecimento de todos, da pandemia que nos assola. É um momento difícil, mas a Unidade Escolar Aloysio de Azevedo em Timon não poderia deixar de fazer a diferença. Então nós não estamos medindo esforços para que complementemos a nossa carga horária, que demos a assistência total que você merece. Nesse encontro de hoje, nós vamos revisar uma parte da eletrostática. Aqui nós teremos uma parte do conteúdo e ao final nós teremos alguns exercícios. Esses exercícios vocês deverão copiá-los, resolvê-los e guardá-los. Ao nosso retorno, você vai devolver para o professor devidamente corrigido. E como eu sempre peço em sala de aula, que faça algo decente, um material adequado, uma letra que seja legível, algo que seja apresentável. Então, no nosso retorno, você vai entregar essa lista que vai aparecer ao final, bem como as demais que nós iremos fazer ainda. O nosso curso de eletrostática, nós começamos com análise, comentários sobre a estrutura atômica. Nessa estrutura atômica, nós chegamos a apresentar algumas partículas. Mostramos uma divisão meio que grosseira do modelo atômico, dividindo-o em duas partes, o núcleo e a eletrostática, onde nessas duas regiões nós vamos encontrar uma série de partículas, onde dentre essas partículas nós demos ênfase ao próton, ao elétron e ao nêutron. O próton, ao qual nós atribuímos a ideia de uma carga elétrica positiva, o elétron, uma carga elétrica negativa, e o nêutron, que não possui carga elétrica. Essas cargas, quando próximas umas das outras, elas interagem eletricamente, podendo haver entre elas uma atração ou mesmo uma repulsão. O que ocorre com elas é traduzido por algo chamado de lei de Dufay, que impõe que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, enquanto que cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Essa é a famosa lei de Dufay, que no cotidiano tenta-se usar, e eu não concordo muito. O pessoal diz com muita frequência que os opostos se atraem. Seguramente é uma referência a essas cargas elétricas, mas na prática, nos relacionamentos, não é bem assim. Pelo menos eu penso que não seja. Mas de qualquer forma, lembre da lei de Dufay. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, enquanto que cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Essas forças, elas podem ser quantificadas, ou seja, nós podemos vir a calcular a intensidade dessas forças. A força mútua entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas em módulo. Em módulo significa o quê? Que no momento de matematizarmos a coisa, o valor da carga entrará sempre com o valor positivo e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Matematicamente, essa lei de Coulomb é traduzida como sendo F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, onde cada uma dessas letras tem um significado. Elas representam uma entidade. Esse F representa a intensidade da força, esse K é uma constante de proporcionalidade, que nós a chamamos de constante eletrostática, que no vácuo e no sistema internacional
ela terá o valor de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Já Q1 e Q2 seriam as intensidades, os valores das cargas que estão interagindo, enquanto que esse D é a distância que as separam. De posse da lei de Coulomb, nós somos capazes, ou pelo menos devemos ser capazes, de calcular, de determinar a intensidade entre forças elétricas, ou mesmo se eu vier a ter a força, calcular a distância entre elas. Se eu vier a ter a força e a distância, vier a calcular os valores, a intensidade dessas cargas. E nós colocamos então algumas situações às quais eu me referi no início da nossa apresentação, em que você vai ter que copiar, vai ter que resolvê-las, vai guardá-las e no nosso retorno você vai entregá-las. Vejam, por exemplo, a primeira questão. Duas cargas, eu as representei por Q grande e Q pequeno, separados com a distância D, atraem-se com uma força F. Se reduzirmos a distância entre elas para D sobre 2, a força de atração passará a ser. Passará a ser o quê? Como? Quanto? Na realidade, é porque inicialmente a força vale F. Você vai dar a sua resposta também em função de F. Vai ser 2F, 3F, 4F, F sobre 2, F sobre 4. Dizer o que aconteceu com a força, uma vez que nós alteramos a distância, reduzindo-a à metade. Já no segundo exemplo, é uma aplicação numérica direta, onde você tem duas cargas de 5 microcoulombs e 2 microcoulombs, respectivamente, e que estão separadas entre si por uma distância de 30 centímetros. A força elétrica de repulsão entre elas vale quanto? Ora, você vai ter que recorrer à expressão da força elétrica, da lei de Coulomb, fazer as devidas substituições dos valores, matematizar a coisa e me dar isso como resposta. Já na terceira questão, eu já estou lhe dando o valor da força, mas em compensação eu estou lhe cobrando a distância entre elas. Duas cargas elétricas iguais de 2 microcoulombs se repelem no vácuo com uma força de 0,1 Newton. Você tem aí o valor da constante eletrostática K, que por sinal é o mesmo valor que você vai usar na questão de número 2, e eu lhe cobro a distância entre elas em metros é de quanto? Esse cálculo você também terá que fazê-lo. Muito obrigado e palmas para vocês. É muito merecido devido à dedicação que ora todos nós estamos imbuídos e determinados em fazer o melhor de todos e fazer a diferença nesse momento tão difícil. Muito obrigado.